espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui para mais uma aula, na qual a professora vai explicar o exercício sobre o centro de massa que foi deixado como tarefa. Por ser um exercício complexo, vi a necessidade de reforçar a sua resolução. Temos uma imagem na tela que mostra, só quero dar mais um exemplo do centro de massa. Temos uma imagem na tela que mostra dois corpos pendurados, um numa ponta e o outro na outra ponta, fixos por um eixo. Nós imaginemos um baloiço, daqueles que tem ali no Parque do Pirilampo, e na qual nós queremos equilibrar alguma coisa, ou seja, duas pessoas queiram equilibrar. O que é que nós temos que fazer? Temos que ter massas iguais, em primeiro lugar, ou então tentar aproximar mais o corpo mais leve do centro do eixo. Então, é aí que nós entramos no dito centro de massa, é onde todas as forças vão concentrar-se. Então, o centro de massa não é nada mais, nada menos que um equilíbrio. Sendo assim, vamos resolver o exercício da página 239, o exercício número 3, e vamos à prática. Constituído por 3 discos ligados entre si, encontram-se sobre uma mesa de ar plana e horizontal em repouso. Num dado instante, os discos separam-se sob a ação de forças interiores ao sistema e passam a mover-se sobre a mesa. A figura representa, num instante posterior, as posições dos discos A, B, C, supostos pontuais, no referencial considerado e as respectivas velocidades. Nós vamos ter, nos dados, as velocidades de cada posição do corpo. Temos 3 é x, que é o valor no eixo do x da velocidade, metros por segundo. Como não temos a variável tempo, podemos pôr metro por segundo. Temos a velocidade em B, menos 3,5 é x, mais 3,5 é y. Também não temos a variável tempo, então já podemos pôr metro por segundo. E não conhecemos o valor de VC. As massas de cada disco são 100 gramas, 200 gramas e 300 gramas, no qual devemos converter imediatamente para quilogramas, ficando 0,1, 0,2 kg e 0,3 kg. Já sabemos como é que se converte, isso você já tem o domínio. Despreza as forças resistentes, ou seja, todas as forças que fazem resistir o movimento dos corpos, nós vamos desprezar. O primeiro ponto pergunta: qual é a velocidade do centro de massa do sistema no referencial considerado? Ok. Recorrendo à décima classe, nós falamos sobre o momento linear. Então, vimos que o momento linear de um sistema de partículas inicial é igual ao momento linear final do sistema de partículas. Aqui não vai ser diferente. Se o corpo parte do repouso, significa o quê? Que a sua velocidade do centro de massa vai ser igual a 0. Logo, consideramos que a velocidade do centro de massa, neste caso, vai ser igual a 0. Então, temos a resposta para a linha A. Outra maneira de nós vermos é, se nós não temos a variável tempo em nenhum destes elementos, para encontrarmos a velocidade e a aceleração, teríamos que derivar. Então, como não temos a velocidade, o tempo como variável, logo vemos que não há velocidade, a partícula não mudou de posição. Se não mudou de posição, não temos variação, então não temos velocidade. Em seguida, vemos que, já no ponto 2, vemos que, tendo em conta o gráfico, podemos tirar as coordenadas x e y de A, B e C. Se nós olharmos para o gráfico, vamos ver que, para A,
o gráfico dá-nos 1 e 4. Para B, o gráfico dá-nos 1 e 2,5. As posições são sempre dadas em metros. E para C, dá-nos 4 e 1 metro. Em seguida, usando a fórmula da posição em X do centro de massa, temos a fórmula massa A vezes X A mais massa B vezes X B mais a massa C vezes X C. Na razão do somatório de todas as massas. Esta fórmula já vos dei a aula passada, só estou a reforçar. Substituindo, vamos ter massa A é 0,1, XA é 1, mais massa B, que é 0,2, vezes XB, que é 1, mais massa C, que é 0,3, vezes 4, que é o X em C. A dividir pelo somatório de todas as massas, que é 0,1 mais 0,2 mais 0,3. Aqui não se esqueçam que tem que pôr sempre a unidade, que é o metro. Por não termos a variável tempo, já podemos pôr diretamente a unidade, em vez de usar o sistema internacional. Multiplicando e depois dividindo, vamos obter como valor final 2,5 metros. E temos aqui, para a coordenada X, do centro de massa, temos 2,5 metros. Em seguida, vamos calcular a coordenada do centro de massa Y, que é dada Y do centro de massa. Vamos fazer o mesmo. Vamos retirar, já temos os dados, vamos só aplicar na fórmula. Massa A, YA, mais massa B, YB, mais massa C, YC. Na razão do somatório de todas as massas. Vocês, se quiserem, à parte, podem já fazer o somatório e aqui só substituir. Y no centro de massa vai ser igual a 0,1, que é a primeira massa, vezes 4, que é a primeira posição em Y, mais 0,2 vezes 2,5 mais 0,3 vezes 1. Não se esqueçam de pôr aqui o metro. O somatório de todas as massas dá 0,6. Y do centro de massa vai ser igual, calculando, vamos obter o valor de 2 metros. Achando a coordenada do centro de massa, vamos obter, em X tivemos 2,5 e em Y tivemos 2 metros. E ainda podemos escrever a coordenada do centro de massa, que é representado pela letra R, é igual ao somatório das duas coordenadas. Neste caso, só temos a coordenada X e Y. E temos a segunda parte do exercício resolvida. Em seguida, pede-nos para calcular qual era a posição do centro de massa em relação ao referencial considerado como quando 3 discos se encontram em repouso sobre a mesa. Nós, neste caso, só temos que ter em atenção como, isto já na linha B, como a velocidade do centro de massa, como já vimos no início, é igual a 0, logo, a sua posição não se altera. Então, se é igual a 0, a coordenada da posição do centro de massa vai ser a mesma. Podemos só reescrever aquilo que já tínhamos escrito. Notem que isto só acontece porque não há velocidade. Como não há velocidade, significa
que o corpo não mudou de posição. No outro exercício, pede-nos para determinar a velocidade em C, que está como incógnita. Ou seja, nós não temos a velocidade em C. Então, aí vamos usar a fórmula do centro de massa para um sistema de partículas em relação ao momento linear. Então, vimos que, no ponto 3, o momento linear de um sistema de partículas vai ser igual às massas, já conhecendo essa fórmula desde a 10ª classe, então é só aplicar. Massa vezes velocidade para todos os casos. Como é um sistema de partículas, são várias massas e várias velocidades. Então, já vimos como a velocidade do centro de massa, a velocidade do centro de massa é igual a zero, então P do sistema, que é igual à massa, vezes a velocidade do centro de massa. Se a velocidade do centro de massa é igual a zero, o P do sistema será também igual a zero. Substituindo ali, vamos ter que zero. Substituindo nesta expressão onde eu pus o asterístico, vamos ter que zero é igual a massa A, velocidade A, mais massa B, velocidade B, mais massa C, velocidade C. Isolando a velocidade, a massa vezes a velocidade, vamos obter uma expressão assim. Aqui fica negativo, porque houve troca de membros. Isso eu já não preciso de explicar, porque vocês já sabem como é que funciona. Isolando a velocidade, vamos obter menos massa A, VA, menos massa B, VB. Massa C estava a multiplicar, passa para o outro membro a dividir. Ok. Agora aqui é só substituir os valores e calcular. Vamos obter VC vai ser igual a menos 0,1 vezes 3 é x, menos 0,2 menos 3,5 é x, mais 3,5 é y. Fechando parênteses sobre a massa C, que é 0,3. VC vai ser igual a 0,4 é x. Depois de calcular, agrupar os termos semelhantes e fazer o somatório de todas as grandezas iguais, vamos obter 0,4 é x menos 0,7 é y, na razão de 0,3. Dividindo, teremos 1,3 é x menos 2,3 é y. Conhecemos a velocidade de centro de massa, não temos variável tempo, então podemos pôr simplesmente a unidade, que é o metro por segundo. E temos aqui o valor da velocidade em C. Então, meninos, temos o nosso exercício resolvido. Espero que tenham compreendido. Acredito que tenham encontrado dificuldade ao resolvê-lo, mas assim já estão esclarecidos. Vamos passar à nossa tarefa, que é elabora um resumo sobre o tema hidrostática, no qual deve conter os seguintes aspectos. Tem que conter a lei fundamental da hidrostática, conceitos fundamentais, que são o fluido, a área, a superfície, o volume, o perímetro, a pressão, a massa volúmica, a densidade, o peso volúmico, a densidade relativa e a viscosidade de um fluido. Não te esqueças de identificar os símbolos e as unidades correspondentes a cada conceito. Tem que também ter em conta a lei de Stephen e o princípio de Arquímedes.
temos aí a nossa tarefa. Façam simplesmente aquilo que é pedido e bom descanso.